Então tá bom. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Ah, agora tá certinho. Aprontado? Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Vamos ao nosso boletim diário. Vamos falar sobre a gravação revelada ontem à noite. Eu já fiz um vídeo urgente ontem, um plantão urgente, trazendo aqui a informação sobre o afastamento do juiz da Lava Jato. Aquele juiz, né, que assina com Lula 22, apoiador do Lula, ele foi afastado pelo TRF4. Você verá agora, né, o motivo do afastamento, a gravação que mostra o juiz ameaçando, né, o filho de um desembargador. Além disso, tem documentos que apontam que o juiz também vazou informações. E Alexandre de Moraes passou a seguir uma pessoa muito inusitada no Twitter e Marcola, né, do PCC, acionou o Supremo Tribunal Federal contra um deputado de direita, né, para poder ter algumas explicações sobre as falas do deputado. Justiça anula a nomeação do presidente da Apex, Polícia Federal na rua para prender pessoas envolvidas no 8 de janeiro e área da Rússia, de território russo, ocupado ontem durante uma invasão ucraniana, continua ocupado. Vamos trazer atualizações sobre isso. Pessoal, peço desde já, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas e semana que vem eu estarei iniciando um novo projeto. Estarei participando do Jornal Brasil e se você quiser, né, me assistir ao vivo toda noite, às 8 horas da noite, você pode se inscrever no canal, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Se inscreve lá e o primeiro programa vai ao ar semana que vem, segunda-feira, 8 da noite, então você pode me acompanhar ao vivo, né, lá no Jornal Brasil. Pessoal, o vídeo é esse aqui, que mostra, né, a ligação suspeita feita para o filho do desembargador. Fernando Gonçalves Pinheiro, o senhor pode ligar novamente para cá, não há problema nenhum. Eu só preciso que o senhor passe o telefone ou passe o contato para o doutor Marcelo Malucelli em relação aos extratos aqui do imposto de renda referente aos filhos. É uma coisa do passado, é um resíduo do passado que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Entendi, mas olha, me desculpe. Me desculpe, o senhor está ligando sem ID do chamador, eu não faço ideia quem seja. Mas o senhor, tudo bem, mas consta o senhor aqui como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número, então nós estamos ligando para isso. Mas assim, eu não... essa história tá bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas... se o Marcelo... Mas como é que eu teria o seu telefone aqui? É uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente para o seu pai, não tem problema. Ligo no tribunal, não há problema nenhum. Então acho melhor o senhor fazer isso, né? Então eu faço isso, eu ligo diretamente para o seu pai e passo ele. Eu só não queria incomodar que aqui consta o seu número, o seu nome, seu CPF e a questão de resíduos do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Mas se o senhor prefere assim, nós estamos só utilizando aqui um sistema aqui via Skype para economizar valores da Justiça Federal. Se não aparece, é só por isso. Mas eu ligo para ele diretamente, não há problema. Assim, é que o senhor ligou e falou... O senhor ligou e falou, eu gostaria de falar com o Marcelo Malucelli. Agora o senhor está falando que aparece aí que eu sou filho. Então, assim, fica meio ambíguo, né? Até a contato que tem do Dr. Marcelo Malucelli deve ser um contato antigo. Aparece o seu telefone, então por isso que nós estamos ligando. Não, esse número nunca foi do Marcelo Malucelli, senhor. Me perdoa. Também, assim, eu faz muito tempo já que eu também não tenho qualquer tipo de cooperação de convênio junto à Justiça Federal por conta de dependência de servidor. Eu já sou maior de idade faz tempo e não tenho convênio algum. Não, sim, mas aqui, sim, isso aqui é uma data antiga. O senhor tem 28 anos de idade, isso aqui deve ter feito de coisa de mais de 10 anos atrás, com certeza 10, 15 anos atrás. Pelo menos aqui as datas que refere aqui, 2001, 2002, isso é coisa antiga. Então tá bom. Então o senhor entra em contato com ele, beleza? Mas se o senhor prefere, eu ligo pro seu pai diretamente, eu só não gostaria de incomodá-lo, só isso. Tá bom, claro, pode ligar então. Faça o que for melhor. Então eu ligarei, digo que falei com o senhor e que o senhor me autorizou a ligar para ele, incomodá-lo no próprio tribunal.
Ah, pode falar. Incomodá-lo. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Ah, tá. Pode chamar aqui no setor de saúde, que nós temos aqui. Setor de saúde. 210, 50. Setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza absoluta. Então tá bom. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Ah, agora tá certinho. Aprontado? O Samuel Puncher, né, do Metrópole, ele trouxe uns documentos que mostram que nesse mesmo dia, do final dessa gravação, né? Tem certeza que o senhor não está aprontando nada, depois o sujeito desliga. Nesse mesmo dia, um print, né, com dados do filho desembargador foi parar no Twitter. Foi parar onde? Foi parar na conta do senhor chamado Wilson Ramos Filho, que publica aí os dados do filho desse desembargador. Porém, nesse mesmo dia, detalhe, esse sujeito ele é seguido, né, por Lula e Paulo Pimenta, então ele é seguido por figurões aí do PT. Ele publicou isso. O juiz, nesse mesmo dia, né, ele fez buscas, pesquisou dados do genro do Moro. Vejam só, esse mesmo Ramos Filho que publicou o dado vazado, disse em 2021 que Apio era brilhante, né, como juiz. Os dados aqui apontam, né, por si só, que esse TI, né, do TRF4 e a própria Polícia Federal apontaram que só um juiz poderia acessar isso, e tem aí o login, né, do juiz mostrando que ele, de fato, entrou no mesmo dia da ligação aí para poder pesquisar processos em nome do filho do desembargador. Então parece que não era da área de saúde aquela ligação ali, e a Polícia Federal diz que a voz é muito parecida, o laudo da Polícia Federal diz que é muito parecida com a voz do juiz Apio, que está afastado. Meu amigo, isso é coação. Eles estão tentando chantagear o filho do desembargador. É esse o modus operandi da justiça atual? Interessante. Será que esse modo de atuação também acontece em outras esferas do judiciário? Será que existem, por exemplo, políticos aí, né, com o rabo preso porque recebem ligações desse tipo? Ficou claro aí para o Brasil inteiro ver, né, o que acontece. E, por falar em justiça, o ministro Alexandre de Moraes passou a seguir, né, o André Janones, conhecido por publicar diversas notícias falsas, criar factoides na internet, e passou a ser seguido ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, aquele que diz combater a desinformação na internet. Janones é um conhecedor aí da técnica de espalhar desinformação e volta e meia fica plantando bombas. E detalhe, o Bolsonaro processou André Janones. Aqui, pelo visto, o ministro Alexandre de Moraes gosta do conteúdo dele, que até passou a segui-lo, né? Então tá aí. Na lista de seguidores lá do ministro Alexandre de Moraes, estão Guilherme Derrite, Reinaldo Azevedo, Flávio Dino, Simone Tebet, Geraldo Alckmin, Vera Magalhães, né, Revista Fórum, André Trigueiro, Miriam Leitão e por aí vai. Pessoal, o Marcola, ele entrou com um processo, na verdade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para poder enquadrar o Sargento Faur. Uma declaração do Faur, né, disse num podcast, disse o seguinte: em certo dia visitou a Penitenciária Federal de Brasília e lhe foram supostamente confidenciados pelos agentes de segurança que Marcola toma remédios fortíssimos para não defecar sangue. O parlamentar acrescenta que essa situação seria fruto da inserção indevida de baterias no próprio ânus. Aí, a defesa do Marcola questiona o seguinte: a defesa quer saber como ele, né, teve essa informação dada na entrevista. E caso tenha sido feita realmente no presídio, qual é a justa causa, né, para ele poder ter acesso a um dado relativamente sigiloso, cuja obtenção deu-se em razão de cargo de deputado federal. Os advogados de Marcola acrescentam que a interpelação não busca investigar eventual elemento subjetivo do tipo da conduta do requerido, tampouco produzir qualquer tipo de prova, mas sim entender a nebulosa situação. Eles querem entender como é que descobriram que o Marcola defeca sangue, né? E estão indo atrás do Faur, e por ele ser deputado federal,
o nosso querido Sargento Faur vai ter que dar explicações aí para o Supremo Tribunal Federal, porque ele incomodou o Marcola. Esse é o Brasil atual que nós vivemos. E a Justiça respira. A Justiça ontem anulou a nomeação de Jorge Viana na Apex. Jorge Viana, vamos lembrar desse caso, é aquele do PT, né, ex-senador, ex-governador do Acre pelo PT, que foi para a Apex, que é a agência que promove exportações do Brasil. É uma agência que trata de comércio exterior, trata de exportação. E o requisito mínimo é você saber falar inglês. Mas o Jorge Viana não sabe falar inglês. E sabe o que eles fizeram? O pior de tudo, eles nomearam o Jorge Viana, que não sabe falar inglês, e mudaram o estatuto para poder não precisar mais falar inglês numa agência que trata de comércio exterior. A ação foi movida pelo senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, do PL, e foi deferida aí uma liminar, né, pela Justiça Federal. A juíza Diana Vanderlei, né, anulou essa posse aí. Obviamente que ele vai recorrer. Mas na decisão, a juiz diz o seguinte: faculto também ao senhor Jorge Viana trazer os autos vídeos direcionados ao juízo, ou vídeos e palestras ou reuniões da Apex, demonstrando a conversação do autor no referido idioma. No mais, o que achar oportuno para a comprovação do requisito. É isso aí. Sabe falar inglês ou não sabe? Que vergonha, hein? O governo do PT realmente é uma máquina de destruição e continua aí, né, destruindo a reputação da Apex, vejam só. E o juiz Raimundo Rodrigues Santana, da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Justiça do Pará, anulou ontem, na segunda-feira, a indicação da mulher do governador, ele é governador, Jader Barbalho, para o Tribunal de Contas do Estado. É só mais um daqueles nepotismo cruzado que nós trazemos lá, estamos trazendo lá no portal Vista Pátria, e está sendo divulgado aí pela imprensa. Várias mulheres de membros do governo estão sendo indicadas para cargos chaves, e no caso aqui o Jader Barbalho é um apoiador do governo. Esse cargo tem natureza vitalícia, é um cargo que todo mundo quer, Tribunal de Contas. Cargo que não faz nada, né, e ganha muito, e fica ali ad eterno ganhando sua boquinha. E o melhor de tudo, né? Você ainda pode reprovar conta de governadores, então você ainda ganha um peso aí para poder pressionar, em alguns casos até chantagear governadores e política, e dessa forma até mesmo influenciar na política pública. Então tá anulada aí, porque a juíza alega o seguinte: forçoso concluir que a nomeação da ré Daniela Lima Barbalho para exercer um cargo público de natureza vitalícia afrontou até mesmo a mais simples das noções de moralidade administrativa. Então tá barrado aí, a justiça ainda respira. E agora pela manhã a Polícia Federal deflagrou a 12ª fase do que eles chamam de Operação Lesa Pátria. A Operação Lesa Pátria, ela persegue aí pessoas que tiveram em manifestações do dia 8 de janeiro. E dessa vez foram 2 mandados de prisão para 2 policiais. São policiais que deram ordem de recuo daquela linha que estava no Supremo Tribunal Federal. Policiais militares do Distrito Federal foram presos, né, agora pela manhã pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lesa Pátria. E pessoal, vamos falar aqui de pauta internacional para a gente poder fechar. A guerra na Ucrânia continua. Ontem teve a invasão de Belgorod, eu trouxe aqui para vocês, né? A invasão, ela inclusive tem uma imagem que mostra aí, ó, saudações de Bakhmut, né? Pessoal dizendo aí que seria uma vingança pela conquista de Bakhmut pela Rússia, na verdade o grupo Wagner, né? Um grupo do exército privado que conseguiu aí dominar aquela cidade, destruindo por completo. Uma batalha que entrou para a história como uma batalha, a maior batalha do século XXI, né, mais mortal do que Alepo, e também como a maior batalha desde a Segunda Guerra Mundial em solo europeu. 224 dias de ação do Wagner lá, nessa batalha para a conquista de Bakhmut, e agora eles invadiram, a Ucrânia invadiu o território russo. Vocês podem ver aí como foi a expansão ontem desse grupo, né, de dissidentes. Tem muitos étnicos russos ali que querem criar uma república independente de Belgorod, né?
muito parecido com o que foi feito lá em Luhansk e Donetsk, na região do Donbass, né? Só que agora para o lado ucraniano. Tem uma declaração que foi feita aqui pelo porta-voz do Putin, que diz o seguinte: isso causa profunda preocupação. Isso confirma, mais uma vez, que os militares ucranianos continuam suas atividades contra nosso país. Isso requer muito esforço de nossa parte. Estes são combatentes ucranianos. Há muitos russos étnicos vivendo na Ucrânia, mas eles ainda são combatentes ucranianos. Agências de inteligência descobrirão a identidade dos envolvidos no ataque. Depois que eles descobrirem, você pode fazer as perguntas. Do lado do governador da região de Belgorod, Gladskov, os relatórios estão chegando, mas neste caso, este é um tópico para comentários dos nossos serviços especiais. O presidente não vai realizar uma reunião especial com membros do Conselho de Segurança. A reunião regular provavelmente acontecerá esta semana, né, no final de semana. De acordo com as características de proteção de várias estruturas para proteger a fronteira, que foram instaladas na região de Belgorod e assim por diante, isso ainda não é uma questão para nós. Então continua a ocupação, houve intensos confrontos aí durante a noite, mas a Rússia ainda não mandou, né, uma força para realmente retomar a cidade. Então, a região, na verdade, não é só a cidade. Então a guerra continua agora com um outro ponto aí, né? Tem território ocupado ucraniano e agora também tem território ocupado russo. A Ucrânia invadiu a Rússia ontem e continua mantendo essa posição após 24 horas da invasão, né? Então, operações lá criando um certo desconforto para Vladimir Putin. E esse foi o seu boletim Vista Pátria de hoje. Inscreva-se, compartilhe aí, né, para mais informações. Entraremos em qualquer momento do dia, caso tenha uma notícia relevante para tal. Forte abraço a todos. Fui!